Muito bem, meu irmão, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje eu estou aqui com uma mensagem específica para você neste dia. Nós estamos no mês das primícias, janeiro de 2026. Hoje, de fato, é dia 18/1 do ano de 2026. E eu sou o apóstolo Hernani Lara, da igreja Alpha Church, em Londres, enviado como missionário pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Eu estou aqui em Londres há 24 anos, enviado pela Convenção das Assembleias de Deus de Portugal em 2002 e assumi a presidência em 2006, portanto estou desde então como líder desta igreja, empossado pelo pastor que já partiu para a eternidade, da igreja de Leiria, né? Que nós estávamos ligados anteriormente, até que veio a divisão da igreja promovida pela Convenção Portuguesa, e eles dividiram a nossa igreja e hoje nós estamos autônomos, sem estarmos vinculados à Convenção da Assembleia de Deus, mas vinculados da Convenção da Assembleia de Deus de Portugal, mas vinculado à CGADB, continuamos desde sempre, e a CEADIF de Brasília. Amém? Portanto, você é e eu sou e nós somos uma igreja Assembleia de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Vamos agora para a mensagem que Deus nos deu. O tema de hoje é o valor que você tem. Tá? O valor que você tem está baseado em Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 45 e 46. Diz assim o texto bíblico para a nossa meditação. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Veja, meu amado, que coisa mais maravilhosa. O valor na Bíblia é definido por Deus. Deus definiu que tu és importante. Deus escolheu você para que você seja uma pérola preciosa, algo de grande valor. Porque quando ele fala de pérola, ele não está falando de uma joia preciosa que é gerada no seio de uma ostra. Não, esta joia ela é gerada mediante dor, e ela vai cobrindo e vai criando. E eu quero mostrar através desse texto exatamente isso que Deus faz com você. Deus revela o seu valor. Portanto, o valor que você tem, ele é revelado por aquilo que ele está fazendo sobre você. Ele está curando, ele está transformando, ele está realizando em você algo especial. E ele realiza isso através de algo muito singular, através das primícias. O que é primícia? Primícia é quando você coloca Deus em primeiro lugar, os seus bens, entrega, oferece ao Senhor em primeiro lugar, a sua colheita, o fruto do seu trabalho, o seu projeto de ano. Você lembra que as primícias ela é entregue, conforme está na lei, ela era entregue especificamente os primeiros frutos que saíam. Porque quando você entregava as primícias, os primeiros frutos, por isso que nós, no mês de janeiro, fazemos o mês das primícias, porque são os primeiros frutos do ano de 2026, especificamente neste ano. Quando você entrega a sua primícia, o que você está dizendo? Senhor, eu estou entregando as minhas primícias no primeiro mês do ano, porque esta é a minha colheita e eu quero que tu venhas abençoar o meu ano de 2026. Então, quando tu entrega as tuas primícias em janeiro, nas tuas primeiras primícias, você está declarando a Deus que confia na provisão, que confia no amor de Deus, que confia na prosperidade que Deus dará e fará acontecer na tua vida. Por isso, Deus simboliza como joia preciosa a pérola, que é uma joia de grande valor, que está apontando única e exclusivamente para pessoas, para você, para mim. Por isso, Jesus é a primícia que foi entregue para nos conquistar e nos valorizar. A
a primícia que Deus fez, o que Deus fez? Ele tinha o seu único e entregou o seu único para que eu e você, para que nós pudéssemos, na verdade, alcançar a bênção do abraço do Pai, estar no colo do Pai e termos uma vida próspera e abençoada. Ele está dizendo para mim e para você: eu sacrifico meu filho, eu ofereço meu filho em primeiro lugar, como primícia, para que tu sejas uma joia de grande valor. Lembre-se que nas primícias ela é entregue para que a colheita seja boa. Deus entregou Jesus para que você, que é o fruto do sacrifício de Jesus, seja algo de grande valor. Por isso, eu quero dizer que as primícias revelam o teu valor aos olhos de Deus. Veja lá no texto de Romanos, capítulo 11, no verso 16, está escrito assim: pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Por isso, meu amado irmão, Deus valoriza tanto as primícias que ele próprio pediu a Israel e que lhe desse o seu primeiro filho e o primeiro fruto do seu rebanho. Foi essa determinação, está lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 2. Então, você pode ler depois, né? Então, eu quero mostrar para você que Deus, através de Cristo Jesus, ele entregou uma primícia especial para mim e para você. Não porque ele é especial, porque ele quer tornar você especial. Por isso, meu amado irmão, as primícias são santas e tudo também, o todo, aquilo que faz das primícias, aquilo que faz, que vem das primícias, fruto das primícias, também o é. Jesus te comprou com o seu sangue e ele tornou você algo especial. Deus quer valorizar todo o teu coração, toda a tua vida, tudo que é teu, tudo que é dele. Você entregou a tua alma a Jesus, você entregou teu coração ao Senhor Deus, você foi conquistado pelo sacrifício de Jesus, então Deus quer valorizar tudo o que é dele, tudo que é dele, e tu és dele, e ele quer tornar-te valoroso. Por isso, o princípio espiritual é que governa as demais coisas. Por isso, as primícias é honra, não é sobra. Quando Deus recebe o primeiro, ele governa todas as coisas. Quando você oferece a ele as primícias, você está oferecendo a ele, Senhor, não, olha, eu estou oferecendo as minhas primícias hoje. Não, não, estou oferecendo a ti o meu todo. E Deus vem e abraça você, acaricia você e faz com que você cresça e prospere. Veja só como Jesus é a primícia de Deus entregue por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Lá em João, no capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Meu amado irmão, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Deus não enviou Jesus para condenar. Deus enviou Jesus para te dar vida, vida abundante, para que eu e você pudéssemos ser o fruto das primícias de Deus. Tu és uma joia, tu és algo, tu és um ser de grande valor. Deus sempre escolhe pessoas e ele escolheu você para abençoar, para operar na sua vida. Por isso, lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos que foi alcançado por esse Jesus. O Paulo, um perseguidor, o Paulo, que ofendia, que matava, que maltratava, que judiava, que espancava, mas Deus o escolheu pelo seu valor, pela sua dedicação. Paulo era dedicado à lei e Deus olhou e falou assim: este homem tem um coração sincero, então eu vou trazê-lo para mim, porque ele será dedicado à minha causa. Olha, Deus conquistou Paulo através do sacrifício glorioso de Jesus, através das primícias de Jesus. Aí ele escreve lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, diz assim, olha, presta atenção, porque aqueles
que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou para a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Oh, meu amado irmão, veja que coisa mais maravilhosa. Deus entregou o que tinha de mais precioso, Jesus, o Filho unigênito, as primícias do Pai. Por isso ele entregou em meu benefício, em seu benefício. Quando você pensa em primícia, não pensa que você está despendendo, abrindo mão de algo que Deus te deu, de algo que tu conquistaste. Não. Lembre-se que Deus deu a ti primeiro, entregou seu Filho por mim e por você primeiro. As primícias não é o que tu oferece, as primícias é o fruto daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Jesus, o Filho unigênito, é a primícia do Pai. E quando ele revelou isso? Revelou na cruz. Ele revelou o teu valor para Deus. Sabe por que ele revelou o teu valor para Deus? Porque ele morreu em primeiro lugar. Ele foi por mim para perdão dos meus pecados, dos seus pecados. Portanto, se houve primícia, houve um valor reconhecido. E esse valor está demonstrado no teu coração, na tua fé, na tua esperança, na tua alegria. Este amor está revelado naquilo que Deus tem feito por você, curado, libertado, batizado com o teu Santo Espírito, dando dons espirituais, abrindo porta de prosperidade, abrindo porta de visto, abrindo porta de trabalho. Deus está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Por quê? É fruto das primícias de Deus. Por isso, meu amado irmão, a ressurreição de Jesus confirma como a primícia dos salvos. Ela confirma, na verdade, que a ressurreição de Jesus Cristo é a primícia daquele que aceitou Jesus como Salvador, daquele que confia, daquele que persevera, daquele que é fiel ao Senhor, daquele que não falta aos cultos, daquele que frequenta com regularidade a igreja, daquele que evangeliza, daquele que valoriza o sacrifício de Jesus, daquele que ganha almas para Deus. Oh, irmão, como Deus valoriza quando você evangeliza, quando você testemunha. Foi um grande mandamento de Jesus, indo por todo mundo pregar o evangelho. Ele não mandou outra coisa, ele simplesmente disse: eu vou morrer no seu lugar, mas, por favor, ganhe almas para mim, evangelize, testemunhe. Você sabe que aquele homem endemoniado, ele sai dali de Gadar, ele sai de Gadar liberto, ele queria seguir Jesus, ele falou: não, 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 vai evangelizar, vai contar para os teus o que Deus fez com você. E ele não vai contar para os deles, ele sai evangelizando e o mundo testemunhando a grande libertação daquele ex-endemoniado de Gadar, mas agora liberto, liberto pelo sangue, pelo poder, pelo amor, pela glória, pela palavra de Deus ministrada através das primícias de Deus para nós, Jesus de Nazaré. Por isso o apóstolo Paulo, aquele que eu disse para vocês há pouco atrás, que era um perseguidor, que era um matador, que era um que prendia, que judiava, maltratava, mas ele foi alcançado por Deus e se tornou um homem de grande valor. Ele escreve à igreja em Coríntios, que é lá na Grécia, ele escreve em Coríntios capítulo 15, no verso 23, 20 a 23, né, diz assim, ó, presta atenção: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados, porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarmos unidos com Adão, todos morreram, todos foram dignos de morte, assim também, por estarmos unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um, meus amados irmãos, será ressuscitado na sua vez, no seu dia, no seu momento. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo quando ele vier.
Veja que maravilha, meu amado irmão. Este texto bíblico nos acalenta, nos engrandece, nos valoriza. Sabe por quê? Porque Deus sempre, sempre, sempre fará a diferença. Por isso, Jesus ressuscitou como primícias para que você, para que eu, para que nós tivéssemos vida eterna. E sabe aonde há primícia? Há uma colheita abundante, aonde você oferece ao Senhor o primeiro fruto do teu trabalho, da manhã, de dia, de tarde, de noite, ou você, não importa a hora que você trabalhe, o importante é quando você entrega ao Senhor essa primícia, pode ter certeza absoluta, haverá de acontecer uma colheita abundante. A ressurreição de Jesus nos garante a esperança de uma vida eterna. A primícia da ressurreição é a primícia da tua eternidade. A primícia da ressurreição é a primícia de que ele foi recebido nos braços do Pai, é a primícia é a prova de que você será recebido diretamente pelo Pai. A ressurreição, portanto, garante para mim e para você esperança eterna. Por isso, o valor das primícias não terminou na cruz, ele continua ou ela continua na vida eterna. E para aqui, continua aqui e continua agora, para mim e para você. Por isso, meu amado irmão, vale a pena perseverar na fé, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena deixar Deus cuidar de nós. Por quê? Porque Deus, meu amado irmão, sempre tem algo especial para mim e para você. Veja só, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Olha só o que ele diz. Venham a mim. Aqui é um convite singular. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso para a vossa vida. Oh, meu irmão, como é maravilhoso você ver isso, como é grandioso. Ele está dizendo, olha, as primícias eu dei, as primícias eu fiz. Agora, valorize o valor que você tem, valorize a grandeza que tu és, recebendo, vindo para Cristo, servindo a Cristo, honrando a Cristo, valorizando a Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve. Ele, o grande perseguidor, agora o grande ganhador de almas. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia. O que é misericórdia? Favor imerecido. O grande favor por Deus dado, ao favor imerecido de Deus, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês, que eu, que nós devemos oferecer a Deus. Veja, meu amado irmão, o que é um sacrifício vivo? É as suas primícias que você está entregando ao Senhor. O que é um sacrifício vivo? É o seu testemunho no meio da sociedade. O que é um sacrifício vivo? É a renúncia do seu eu em favor de Deus. O que é um sacrifício vivo, meu amado irmão? É frequentar os cultos com regularidade, é ter prazer em cultuar ao Senhor, ser dedicado à obra de Deus. E isso agradará ao Senhor. Por isso ele diz, agrada-se do Senhor e ele se agradará de vós. O que é agradar do Senhor? É cultuar, irmão, é prestar culto, adorar ao Senhor, é participar dos cultos, é evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. Por isso eu vou concluir com um texto bíblico e você vai ficar impressionado com esse texto. Olha só, alguns mestres da lei, está lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 16 ao versículo 17. Olha só, alguns mestres da lei que eram partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, procuraram os discípulos e perguntaram, por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Aqui está
a joia de grande valor que tu és. Irmão, não pense que você é uma pessoa que indigna, não pense porque tu pecas, porque tu erra, porque tu és João, Maria ou Antônio, não pense porque você tem cometido os pecados ao Senhor, você foi desprezado por Ele. É porque tu és um pecador, é porque tu tens pecado, é porque tu tens desobedecido, é porque tu tens deixado de amar com fidelidade que Ele tem vindo até você. E neste dia, Ele, como mestre, me traz, é para que eu ministre esta palavra para você, para que você diga, viva e valorize o que você tem. Sabe por quê, meu amado irmão? A conversão é reconhecer o valor declarado por Deus. Quando você aceita Jesus, quando você persevera na palavra, quando você evangeliza, quando você se converte, como lá o endemoniado de Gadara, desculpe, né? Como lá o endemoniado de Gadara, ou como lá o apóstolo Paulo, grande perseguidor, ele se converteu e reconheceu o grande valor declarado por Deus. Por isso, meu querido, meu amado irmão e irmã, entregar as primícias é responder pela tua própria vida. Quando você entrega as primícias ao Senhor, você está declarando a Deus que acredita nele, que confia nele, que espera por ele, que se deleita nele, que ele é o ponto principal da tua vida. Por isso, meu amado irmão, Deus não espera a sobra de ninguém, mas Ele espera receber o primeiro. Ele não espera que tu dê para Ele somente quando tu está disponível, somente quando lhe é conveniente. Não, meu amado irmão, Ele está dizendo para você, para que Ele seja o primeiro e para que Ele faça com que, através de você, o seu valor possa ser reconhecido. Por isso eu quero dizer para você, você é a pérola conquistada pelas primícias que é Jesus de Nazaré. Tu és as primícias, tu és o fruto do sacrifício de Jesus. Olha, veja só, Jesus, quando morreu, ele tinha apenas algumas pessoas aos seus pés. Veja o fruto da primícia. Jesus, quando morreu, não tinha ninguém à cruz, abaixo da cruz. Apenas João ficou olhando para ele, a mãe, as mulheres que estavam com ele, mas ninguém o acompanhou. Ele esteve só, abandonado, na cruz do Calvário, e dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele grita porque ele sente a solidão, mas quando ele ressuscita, meu amado irmão, ele diz, aonde tu estiveres, eu estarei convosco. Meu amado irmão, este é o grande presente do sacrifício de Jesus, foi a sua ressurreição. Por isso, ele conquistou para você. Ele é a primícia e tu é a conquista, a pérola de grande valor, aquilo que valoriza, que tem grande valor para si, para Deus e para a sociedade. Tu és alguém de grande valor. E quando ele morreu, não tinha ninguém, não era? Agora somos mais de 3 bilhões de pessoas que declaram que Jesus Cristo é o Salvador. Quase 50% da população mundial declara que Jesus Cristo é o Salvador. E aqueles que não declaram é porque ainda não receberam, não ouviram, não tiveram consciência, não tiveram encontro. Mas tu, que é a primícia, fruto das primícias, vai evangelizar, vai testemunhar, vai declarar, e certamente logo nós teremos milhões. Mas lembre-se de uma coisa, não existe um único lugar no mundo em que o evangelho não é pregado. As pessoas podem rejeitá-lo, todo direito, podem rejeitar, mas nós temos aqui um espaço para 500 pessoas, podem juntar quantos quiserem aqui, nós podemos fazer até 2 cultos no domingo, se tiver cheio, podemos fazer 2 cultos no domingo, não tem problema. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Se você me ajudar, se você conquistar, certamente milhares de pessoas entrarão por esta porta. Por isso, a conquista é tua. O valor é você que valoriza. Tu pode receber uma pérola e não saber o valor que ela tem. Mas se você for levar para um Olivos, ele vai olhar e vai dizer, não, esta pérola é preciosíssima. Ela tem grande valor. Minha mãe ganhou
colar de pérolas antigas, muito antigas. Eu não sei com quem está. Parece que eu acho que está com a Margarete. Um colar de joia maravilhosa. Nem sei onde está. Se está aqui em Londres, se está no Brasil, não sei. Não sei onde apareceu. Eu sei que aquela pérola era de grande valor, aquele colar. E a senhora era uma portuguesa que tinha aquele colar de pérola antigo, trouxe de Portugal, inclusive. Ela disse: eu quero oferecer a você, Raquel, que é esposa do meu pai. Meu pai cuidava das velhas no abrigo cristão e ela deu para minha mãe aquele presente. Sabe por quê? Porque ela valorizou a minha mãe, valorizou o trabalho do meu pai. Quero dizer que valorize o trabalho de Jesus. Tu és uma pérola preciosa. Por isso, neste dia, eu quero te abençoar, declarar que você é um instrumento de Deus. Valorize o que tu tens. Por isso, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e que a glória de Deus se manifeste sobre você. Eu quero orar por você agora. Eu vou orar pedindo que Deus revele-se e que você possa ser um grande entregador, um grande promotor das primícias do Senhor. Valorize o Senhor, porque Ele te valorizou, te deu grande valor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, Pai de amor, de graça e de misericórdia. Em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento para agradecer a bênção deste que está vendo e ouvindo esta mensagem. Venha abençoar, Senhor. Quebra as cadeias, as barreiras. Quebra, Senhor, as limitações do falar, do testemunhar, do dar e do servir. Para que, através disso, o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. Eu abençoo a família, abençoo a casa, o trabalho e o viver de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Eu fico por aqui. Desejando a você um dia de bênção, um dia de paz. E que a glória do Senhor seja manifesta sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchauzinho.